Nossa pauta de saúde de hoje é sobre transtorno de espectro autista, o autismo. Ainda há muito preconceito e estereótipos que envolvem esse assunto e que precisam ser quebrados. Felizmente, o tema tem ganhado cada vez mais espaço nos veículos de comunicação. Antes do nosso bate-papo, vamos ver alguns desses exemplos que têm contribuído para o real entendimento do autismo. Você já reparou que muitos autistas não exercem o seu direito de atendimento prioritário em filas de bancos, lojas ou caixas de supermercados? O motivo é simples. Geralmente, o autista de grau 1 não precisa de um cuidador para realizar as atividades diárias e dificilmente é visto como alguém que precisa de atendimento prioritário. Então, que tal entender melhor o autismo para evitar esses pré-julgamentos? Segundo a Organização das Nações Unidas, existem cerca de 70 milhões de pessoas com autismo no mundo. No Brasil, algumas leis garantem ao autista os mesmos direitos concedidos a PCDs. Também que frequentem a escola e a Lei Romeu Mion, inspirada no filho do apresentador Marcos Mion, que dá direito à carteira de identificação a todos aqueles com o diagnóstico. Na mídia, o tema tem ganhado espaço. Sucesso mundial, a série The Big Bang Theory traz o divertido Sheldon, portador de uma forma de autismo, que coloca um ponto fraco em sua inteligência emocional. Penny, espera. Só para esclarecer, porque vai ter uma discussão quando você for. A sua oposição vale somente para a nossa presença no seu apartamento enquanto você estiver dormindo? Ou você também se opõe à imposição de um novo paradigma organizacional? The Good Doctor tem como protagonista um médico extremamente talentoso e apegado a detalhes minuciosos. Shawn tem um tipo de autismo raro que o torna especializado em áreas peculiares. Recentemente, a série francesa Bright Minds se tornou sucesso de audiência e crítica. Na história, Astrid Nilsson possui autismo e trabalha na documentação criminal da polícia. E confiar é correr riscos. A atriz Sarah Mortensen, que interpreta a personagem, revelou que no processo de construção do papel, mergulhou em documentos e livros sobre pessoas dentro desse espectro, além de uma imersão com pais e com os próprios autistas, com os mais diversos estereótipos. O resultado do trabalho foi a quantidade de elogios que recebeu do próprio público autista, que se sentiu bem mais representado, inclusive facilitando a sua autoaceitação na sociedade. O que eu sei é que eu quero manter o contato. Eu aprendi muito. Mas afinal, por que o diagnóstico de casos de autismo tem crescido tanto? Embora não existam respostas definitivas para essa pergunta, especialistas suspeitam que a atual conscientização sobre o tema seja a principal explicação para o fenômeno. Agora, vamos tirar dúvidas importantes sobre as verdadeiras causas do autismo e como perceber os seus reais sintomas da forma correta. E para nos ajudar nessa missão, a gente vai conversar com a Luciana Xavier, que é neuropsicóloga, especialista em autismo, atrasos no desenvolvimento e ABA. O que é ABA? ABA é uma ciência que pauta todos os nossos tratamentos que a gente faz com o autismo. Então, é uma abreviação da sigla Análise do Comportamento Aplicada. Ah, tá. Por onde a gente começa? Sabe, falando sobre o autismo, por onde a gente começa? Porque é uma mistura de preconceito, ignorância, que está junto, né, com preconceito, informações equivocadas. Sim, então, sim. Vamos começar por onde?
vamos caracterizar, né? Vamos conceituar o que é o autismo. O autismo não é uma doença, então esse é o primeiro mito que a gente derruba, que algumas pessoas ainda usam essa expressão, né? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Traduzindo. A criança nasce com um funcionamento, com um comprometimento funcional do cérebro. Por isso que a gente chama de um cérebro atípico. Então ela tem... Porque foge do padrão. Exatamente. Tá. Então nós temos cérebros típicos e temos aí alguns cérebros atípicos, tá? Na verdade, todos nós somos muito neurodivergentes, porque todos nós apresentamos condições muito únicas. Eu ia perguntar isso, Luciana. Exatamente. Então hoje a gente já nem fala mais nisso também, de um cérebro padrão, um cérebro não padrão. É um cérebro com um comprometimento funcional que traz algumas características, alguns sintomas, formas de apresentação, né? Ele tem aí um comprometimento funcional em áreas distintas, então por isso a gente sempre fala em prejuízo em duas grandes áreas. Isso é o que caracteriza o autismo. Boa. Quais são? Prejuízo na comunicação, fala, linguagem, associado a um prejuízo social, com a presença de comportamentos repetitivos e de interesse restrito. Voltando. Volta. Qual foi a primeira característica? Um comprometimento na comunicação. Esse comprometimento na comunicação é físico, dificuldade na fala, ou é dificuldade no traquejo social? As duas coisas. Muito interessante a sua pergunta. Eles já foram distintos. Comprometimento na comunicação, fala, comprometimento social. Hoje eles estão juntos. Por quê? Porque a comunicação está muito relacionada ao social. Então eles podem ter atrasos, alterações, prejuízos. Na fala. Na fala. Na dinâmica da fala. Isso. Tá bom. Ou na comunicação. Então, por exemplo, entender uma ironia, entender uma piada, né? Uma alteração de pragmática. Podem ter alteração na entonação, na melodia. A gente fala que às vezes é uma fala mais rígida, mais mecânica. Independente do idioma. Independente do idioma. Tá. Tá? Por quê? Porque essa área do cérebro, que é responsável pela linguagem, principalmente as áreas temporais do cérebro, ela tem um comprometimento funcional. Perfeito. Então, o que é um comprometimento funcional, Regina? O cérebro, ele está ali intacto, preservado. Você manda para um exame de neuroimagem, tá não saudável. Vai aparecer nada. Exatamente. É o funcionamento dele que está alterado. Então não tem exame que vá trazer o diagnóstico. Não. Tá. O exame é clínico, é observação clínica. O que a gente tem que facilita muito, hoje a gente tem instrumentos padrão ouro de avaliação, que é a avaliação neuropsicológica. Então, são instrumentos e exames que você aplica com o paciente, você checa esse desenvolvimento dele. Quais são as habilidades e quais são os prejuízos. Isso na infância? Em qualquer idade. A avaliação neuropsicológica é a partir de bebês. Tá. Os pais, as mães, normalmente já identificam que tem alguma coisa diferente? Sim, por conta desse nosso movimento, graças a Deus, de levar informação, de conscientizar, muitas mães já começam a perceber, porque os sinais eles são aparentes mesmo em bebês. Baixo contato visual ou ausência de contato visual, não aponta o que quer, faz a mão do pai, da mãe de ferramenta para pegar o que ele quer. Ao invés de com a mãozinha? Isso, então ele é usa... muito Sim, específico. São características que a gente pode observar. Que mais? Atrasos no desenvolvimento, atrasos na aquisição da fala. Então, com 1 ano, um bebê precisa estar falando, né? Não existe isso de cada criança tem o seu tempo, põe na escolinha que ele vai falar. Não. A partir de 1 ano, a criança tem que ter emitido sons durante esse primeiro ano, balbuciado, gritinhos, vogais, e ela precisa já estar falando algumas palavras. Aos 2 anos, ela precisa construir frases, associar palavras. Eu quero, dá esse, né? Então, quando a gente tem um atraso nessa comunicação, essa ausência de contato visual, uma criança com um brincar disfuncional. Os O que é autistas, brincar disfuncional? Eles não brincam dando função aos brinquedos. Eles podem só, por exemplo, na vez de empurrar um carrinho, brum, brum, ele pode passar horas olhando a rodinha do carrinho, girando a rodinha. Eles têm muito interesse por objetos que giram, são os interesses restritos, repetitivos, né? Presença de estereotipias. A estereotipia mais clássica são os flappings, o balançar de mãozinhas e braços.
andar na pontinha dos pés. Então, são todas as características que as mães já observam, as escolas observam e nos encaminham muito. O que é a importância disso, Regina? Isso, Luciana. Quanto mais precoce o tratamento, mais chance de melhoras eu tenho. Como é o tratamento e qual é essa melhora? A gente faz um tratamento multiprofissional, múltiplas especialidades, a depender do que essa criança, esse adolescente, esse adulto vai precisar. Em todas as faixas etárias é válido o tratamento. Todas as faixas etárias. Muita gente me pergunta, mas já sou adulto, Isso. Para que eu vou procurar o diagnóstico agora? Porque é libertador, o diagnóstico é muito importante. Você sai de uma percepção onde você é diferente, você não pertence, você é esquisito. Eu ia falar. Né? Você é o chato que nunca quer acompanhar a turma no social. E aí você entende que você é autista. E que você é você. Que você é você. E Né? que esse é o seu cérebro. Você é você é assim, com as suas qualidades. Nossa, isso é libertador. Libertador. Sem dúvida nenhuma. Então, em qualquer idade é válido a avaliação, o diagnóstico e o tratamento. Como é o tratamento? E qual o objetivo do tratamento? Qual o objetivo? A gente facilitar a vida dessa pessoa. O que a gente pensa, Regina, em autonomia, em qualidade de vida, em deixar esses autistas funcionais, em fazer com que eles usem as potencialidades deles. Sem dúvida. As habilidades. E o que nós vamos fazer com as dificuldades? Nós vamos remediá-las, nós vamos compensar, vamos estimular. Mas o tratamento é terapia? Terapia, psicólogo, tá? Neuropsicólogo para estimulação neurocognitiva, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Não é remédio? Muitas vezes é remédio, mas para sintomas. Não existe remédio para o autismo. Tá. Existem remédios para os sintomas. Agitação demais, problemas de sono, eles têm bastante. Tá. Alguns casos de agressividade. A agressividade não é critério diagnóstico para autismo, mas pode acontecer. E aí a medicação, a terapia medicamentosa vem junto com o trabalho? Com as terapias. Tá. Exatamente. Então o objetivo é fazer com que essa pessoa viva de uma maneira mais plena, Exato. tranquila, sem carregar esse peso. Eu imagino que às vezes uma culpa deve ser muito... Eu não estou nem falando dos pais, eu estou falando da pessoa que tem um diagnóstico. Culpa de ser diferente, né? E aí o que acontece, né? Na infância a gente consegue fazer o diagnóstico, tratar com uma maior presença de neuroplasticidade. O cérebro é como se ele tivesse mais molinho. Eu consigo criar mais conexões facilmente. Estudar um instrumento, estudar música deve ajudar muito. Muito. Tá. Eles se identificam muito com áreas artísticas, apesar de terem aí dificuldades em toda a parte de processamento sensorial, por exemplo, com som muito alto, cheiro, seletividade alimentar. Mas o foco cai feito uma luva, né? Exatamente. Quando você aproveita o hiperfoco, né, de um autista, você tem aí uma pessoa muito funcional e feliz, plena. E o ganho é para todos. Para todos, né? Recentemente eu visitei o Vale do Silício para estudar realmente, né, as questões do autismo e ali a gente tem 99,9% de pessoas trabalhando com autismo. Diagnosticadas com autismo. É uma grande parte diagnosticada, outras vieram conversar comigo, ainda não são diagnosticadas, mas a gente vê nitidamente que são, né? Com presença de altas habilidades e que fazem uso do hiperfoco de uma maneira extremamente positiva. Já tá, a nossa fotinho já tá. Atenta, ó, minha fisionomia atenta olhando para você. Nossa fotografia já está no Instagram do Mulheres. Mande a sua pergunta. Já tem várias. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, mas você fica aqui trabalhando. Você, por favor, vai dando uma olhada nas perguntas, porque aí de repente... Uau! Quantas perguntas? Aí de repente, olha, vai fazendo assim que tem mais. Tem mais. Aí de repente você... Eu posso escolher algumas então? Pode escolher alguma, ou se tiver uma dúvida muito frequente, você aproveita, porque o nosso objetivo é conversar aqui com quem está em casa. É isso aí. E esse é o nosso elo de ligação. Tá bom. Muitas perguntas aí?
Ela já vai dar uma olhada nas perguntas e a gente vai agora aqui no nosso grupo, se une o Vitor Fadul, que é cantor. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter vindo, Vitor. Prazer. Um prazer todo nosso em recebê-lo. Você conseguiu acompanhar a nossa conversa? Porque às vezes de lá não dá para ouvir, né? Não estava ouvindo. Não dá para ouvir. A Luciana Xavier é neuropsicóloga, especialista em autismo, atrasos no desenvolvimento e ABA. Vocês já conversaram no... Conversamos um pouquinho. Então vocês já se conhecem. Só um protocolo, né, de apresentação no ar. Você foi diagnosticado com autismo com que idade, Vitor? Com 25 anos. E hoje você está com que idade? 27. Há 2 anos. Fez diferença para você o diagnóstico? Totalmente. Por quê, Vitor? Porque eu sempre soube que tinha alguma coisa muito diferente no meu cérebro, da qual eu não tinha a menor noção e morria de medo que alguém pudesse notar. E essa angústia, ela sempre foi muito grande, principalmente porque eu sempre sofri muito bullying, rejeição das pessoas. Eu não entendia muito por que eu era tão perseguido pelas outras crianças e o diagnóstico fez com que eu pudesse entender, nossa, então tem um porquê, tem um nome, né? Tudo faz sentido e não é um problema. É uma tipicidade, é uma forma atípica de ser. E compreender isso e, ao mesmo tempo, entender vários mecanismos faz com que eu possa me permitir aprender, por exemplo, as coisas da minha forma. Fez com que você se sentisse mais leve, porque pouco antes de eu levantar, eu estava conversando com a Luciana e aí me veio uma... Sou muito ignorante com relação a esse assunto. Eu também era muito ignorante. As pessoas não conhecem mesmo. Estou aprendendo aqui com vocês. Mas a primeira sensação que eu tive foi da culpa. Por ser diferente, por ter outro ritmo, por ter outro jeito, por ter outro gosto. E aí eu fiquei imaginando que o diagnóstico deu uma placada nessa sensação, que eu nem gosto dessa palavra culpa, mas eu acho que é uma coisa que às vezes a gente não consegue fugir. Faz sentido o que eu estou falando, Vitor? Totalmente. Porque aparentemente não tinha nada de errado comigo, mas tinha, de uma forma visível, pela forma como eu sou, mas invisível a olho nu. E eu queria entender o porquê que me achavam tão diferente. Por que me faziam tanto bullying, me perseguiam, e não as outras crianças. Talvez fizessem também com todo mundo, eu não percebia. E aí você cresce de uma forma em que você precisa ser aceito. E aí, no meu caso, eu ficava investigando como fazer para ser igual aos outros, popular, por exemplo. Ou então, como reagir. Então, eu estudei muito como reagir às respostas, às expressões. Vitor. E fui desenvolvendo várias técnicas, né? Por exemplo, para te olhar no olho e olhar no centro da sua testa, e você não vai perceber que eu não estou olhando nos seus olhos, por exemplo. Ô, Vitor, Isso tudo é técnica que eu fui desenvolvendo ao longo da vida. Né? É encantador. Mas que faz com que
eu passe despercebido. O nome disso é muito comum no autismo de grau 1. O nome disso é masking. Ou camuflagem social. Posso fazer uma pergunta ou vou te interromper? Todos. No começo, que você estava falando que você era diferente. Você ser diferente era uma percepção sua ou você sentia que era uma percepção dos outros? Você se sentia diferente? Difícil a própria percepção, né, Vitor? Às vezes ocorre também você mesmo ter essa dificuldade de percepção Eu tô lembrando de como é que eu pensava. Tem a todo o tempo do mundo, como meu querido. Eu percebia. Era mais pelo outro. Era mais pelo outro. Era mais por querer ser amado pelas pessoas, ou ao menos não ser excluído, ou não ser um motivo de chacota. E então entender, não, de fato tem alguma coisa diferente. Como que eu posso andar, né? Aí eu ficava analisando as pessoas. Era tudo estudado. Como que anda? Então anda assim, daí eu ia na frente do espelho e ficava replicando. Mas não tá igual. Nunca deu muito certo. Mas eu tentei muito. E o masking, ele é um problema pro autista, porque o autista, para estar em sociedade, já gasta muita energia. São muitas informações e você tem que lidar com essas informações. Até inconscientemente o cérebro está trabalhando e a bateria, ela... vai te sugando. Suga. Se você tem que ficar atento, essa pessoa ela sorriu, então eu tenho que sorrir também. Tá todo mundo rindo, então é uma piada. Vou rir também. No teatro, eu gosto muito de assistir peças de teatro. Eu ficava... É claro que eu entendo, por exemplo, que a cena é uma cena emocionante ou engraçada, mas eu ficava sempre atento, assim, à plateia, para ver se iriam rir ou chorar. Quando eu sentia que alguém estava... Aí eu pensava assim, é um momento que eu tenho que chorar, então eu vou agora usar minhas técnicas de teatro, que eu fiz teatro desde pequeno, e aí eu chorava. Luciana, então é como você viver em outro idioma. A hora que ele está falando, assistir a peça, né? Igual quando você assiste. Eu não entendo nada de alemão. Aí eu vou assistir uma peça em alemão, eu vou na onda. O que acontecia, isso acontecia muito, no final da peça, eu me dar conta que eu não consegui prestar atenção na peça. Nossa. Ou então eu fiquei prestando atenção na interpretação dos atores, e aí eu esqueci de prestar atenção no texto da peça. Muita demanda, né? Como que a música te ajudou? Como que... Eu canto desde pequeno, então cantar sempre foi muito natural para mim. Eu acho que a música, por ser uma linguagem universal, todo mundo gosta de música, isso sempre fez com que eu pudesse estar incluído de alguma forma, por mais que eu não estivesse. Por exemplo, eu ia cantar e o pessoal veria que eu estava ali cantando e então ele é artista, não, vem pra cá. Então acho que a música ela me ajudou muito da perspectiva de ficar camuflado socialmente e ao mesmo tempo porque a música é maravilhosa, a música é sobre sentimentos e isso faz muito bem. Entender como esses sentimentos ocorrem é muito interessante, ou seja, eu vou cantar assim, isso vai despertar tal coisa, né? Se eu cantar de outra forma vai despertar uma outra.
Você fique à vontade se você quiser cantar pra gente. Tem o microfone aí, mas você fique à vontade. São muitas as perguntas. Não sei se eu te respondi. Respondeu super, respondeu super. Muitas mães. Muitas Falando mães que você acertou na pauta, você falando, vê como as minha pessoas filha é querem. excluída, meu filho é excluído. Enfim, são muitas as perguntas mesmo. Você deu uma olhada, você quer dar um apanhado? Pincelei duas que eu acho super importantes. Por favor. Uma mãe perguntando assim, Luciana, mas e se a criança não tem um atraso na fala? Ao contrário, ela tem uma precocidade. É especialmente importante falar disso, porque principalmente no autismo, em meninas, em mulheres, elas podem ter sim uma precocidade. Então, ao 1 ano de idade, está falando eu tive. tudo. Desculpa te interromper. Você teve? Não, E fica à falar vontade, Vitor. corretamente, né, Vitor? Falava tudo com 1 ano. Tudo certinho, todas as letras certinhas. Então, por isso que a gente fala, pode ter um prejuízo ou uma alteração na fala. A alteração é isso, uma precocidade na fala, tá? Outra que eu achei muito importante, que é um assunto que está rolando, ontem mesmo eu falei sobre isso no Instagram, o mito de que telas causam autismo. E essa é nova. É nova, né? Recentemente aí. Então, assim, aproveitar que a gente está hoje aqui em TV Luciana. aberta. E, pessoal, autismo, telas não causam autismo, tá? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A pessoa já nasce com o cérebro que vai se desenvolvendo desta forma, né? Com as influências, lógico, ambientais. É um transtorno genético com influências ambientais. Então, nada tem a ver com o uso de telas, né? Claro, as telas, elas não são excelentes para o desenvolvimento infantil, mas elas também não precisam ser assim abominadas, porque as telas fazem parte da nossa vida, né? Então, o importante é a gente ter o uso controlado das telas. Quanto menor a criança, menor tempo de telas, e proporcionar o brincar. Esse sim é muito importante. A nossa pretensão não era esgotar o tema, era trazer o tema. E aí eu vou dar então o Instagram, caso você queira se aprofundar no assunto, da Luciana, que é Neuropsicolux. Isso. Neuropsicolux. De Igual Lu Xavier. De Lu Xavier. Neuropsicolux, tudo junto. E vou dar o Instagram também do Vitor Fadu, é Vitor, não é Victor, é Vitor, @ tudo junto, Vitor Fadu. Com ela, eu tive uma professora na faculdade chamada Fadu, na USP, na Escola de Comunicações e Artes, a professora Fadu, ótima professora, @ Vitor Fadu. Caso você tenha algumas dúvidas, e assim, tratamos do tema. Num segundo encontro, a gente se aprofunda um pouco mais e assim vamos, né? Quer falar algumas palavras para encerrar, Luciana? Eu queria muito. Fique à vontade. Conscientização, acolhimento, compreensão, né? A gente precisa lembrar que existe sofrimento psíquico. E onde existe sofrimento psíquico, está aqui o Vitor para falar um pouquinho, né? Trouxe aqui sobre isso. A gente precisa compreender, acolher, tratar, né? Então, quanto mais gente informada, quanto mais informações, menos bullying, menos preconceito, menos problemas de convivência, porque todos somos realmente diferentes. E é isso que fascina. E buscar informação em fonte confiável. Exatamente. É muito importante. Você vai querer cantar pra gente, Vitor? Um prazer. Então olha, ali o microfone ali, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não deixei você tomar água, né? Você prefere ficar sozinho ou você prefere companhia? Eu prefiro ficar sozinho, Então mas se você fique. quiser... Não, então fica. Eu vou estar aqui te observando. Graças.
que lindo. Muito obrigada. Obrigado. Ai, muito gostoso estiver rindo aqui. Obrigada por ter vindo. Volte quantas vezes quiser. Quer falar alguma coisa para encerrar ou você acha que concluímos Obrigado. à medida do possível? Ah, muito obrigada a você, Prazer. viu? É um prazer estar aqui e eu fico muito feliz, me sinto vitorioso. Ah, que legal. E eu te proporcionar esse momento e nos proporcionar esse momento. Pra gente foi muito especial, Vitor. Obrigado, De verdade. obrigado a toda a sua equipe. Todos muito atenciosos. Sim, eu concordo com você. Muito obrigada, até breve. Obrigado, um tá prazer. Bom? Todo meu. Ai, Luciana, coisa mais linda, hein? Linda, Nossa linda, Senhora. emocionante. Vamos voltar. Obrigada, Tá Regina. bom, Até a nossa. próxima. Até.